Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Sofremos pouco, atracamos um pouco mais, mas não foi o suficiente para conseguir a vitória. No final das contas, quem sofre é o torcedor que amarga mais um jogo sem vitória em casa. Olha para cima só se for para a borda do fundo do poço. Estamos lutando para não ficar lá embaixo e agora a gente só volta a falar de olhar para cima de G8 quando realmente isso for uma realidade que esteja ao nosso alcance. Depois do jogo de hoje está muito mais clara do que teve, talvez sempre esteve, a gente quis se iludir, que a nossa luta realmente para se afastar lá de baixo. A rodada, de certa forma, ajudou. O Anápolis perdeu, então a gente aumenta um ponto de diferença em relação a eles. O Itabaiana empatou, pelo menos não tirou nenhuma diferença. Seguimos um pouco à frente deles. E é isso, vamos seguir brigando aí contra o rebaixamento até o final. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. E esse é o pós-jogo de Confiança 0, Figueirense também 0, jogo que aconteceu neste domingo, dia 24 de maio, aqui em Aracaju, no Batistão, e que marcou a estreia do treinador Thiago Gomes à frente do Confiança. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos começando a falar sobre o primeiro tempo, né? No primeiro tempo, onde a gente esperou e nada aconteceu. Ficamos a assistir o Figueirense jogando. Figueirense que não jogou essa bola toda, a gente ainda vai falar mais detidamente sobre o Figueirense. Mas a gente começa com a chance incrível de Brenner que acaba desperdiçando essa chance. Se ele faz aquele gol, ele tinha tudo para fazer o gol, tava a afeição dele, o jogo seria outro. E depois disso, o Confiança viu o Figueirense tocar, e não foi só covardia, parecia ser um pouco de estratégia mesmo. Toda vez que o Confiança tomava a bola, tentava puxar ataques rápidos, principalmente com o João Pedro fazendo uma dobradinha ali com o Matheus Lidic. Algumas questões deram certo, algumas bolas chegaram lá com algum perigo, nada muito sério, mas teve uma finalização de Gabriel Zeca, teve um penal em Brenner que não foi dado, que se não fosse o penal talvez ele conseguisse fazer o gol. Enfim, a gente esperou muito. O Figueira não sofremos tanto. Eu não me lembro de Rafael Pascoal precisar fazer uma defesa importante nesse primeiro tempo. Conseguimos 3 finalizações, um penal não marcado, uma tática muito interessante para jogar fora de casa. Ainda que tenha dado relativamente certo, se a gente tivesse feito o gol, poderia se dizer que deu certo, mas eu não imagino que seja o que o Confiança precisa fazer jogando em casa, jogando contra um time da parte de baixo da tabela, um time que disputa pontos com ele, contra o Z2. Então, assim, tem méritos, tem coisas interessantes a extrair disso, mas no geral eu achei uma tática muito equivocada. Tanto foi equivocada que no segundo tempo ele muda isso. Confiança foi para cima, começou a marcar alto, deu muito trabalho para o goleiro Hugo Gabriel, que fez valer a lei do ex de goleiro, né? Fechou o gol. Parece que goleiro que passou pelo Confiança, quando joga com a gente, vira o Neuer. Só que esse ímpeto durou uns 15 minutos no máximo. Depois o time até que seguiu bem, pressionando, finalizando mais que o Figueira. Só que o time cansou e as substituições demoraram, e quando elas vieram não mudaram o time. Basicamente a única substituição de fato foi a entrada de Andrei Quintino. A gente já sabe, a gente quer ter muito boa vontade com ele, mas é muito limitado. E já começou todo enrolado ali numa jogada que poderia gerar algum perigo. No final ele segurou demais as suas substituições. No final só trocou o Zeca e Gabriel, PK e Gabriel Zeca por cansaço. E ainda assim, os jogadores que entraram não mudaram tanto o time. Mostrou um caminho de um time com mais ímpeto, com a marcação mais inteira, a marcação pressão e que não dá muito espaço atrás. O balanço talvez desses primeiros jogos, a gente vai falar daqui a pouco sobre Thiago Gomes, é que o time é mais organizado, sofre menos atrás. Tudo bem, a gente pegou um time que se a gente tem o segundo pior ataque da competição, o Figueirense tem o quarto pior ataque da competição. Não é um time talhado para finalizar, amassar e etc. Vamos ver agora nessa sequência fora de casa, quando pegarmos times com ataques melhores, como vai se comportar. Mas enfim, no geral, acho que ele
fez uma estratégia esquisita no primeiro tempo, foi bem no início do segundo, mas se enrolou um pouquinho nas substituições, talvez falta de conhecimento do elenco. À medida que os treinos vão passando, as coisas podem melhorar. Bem, o que pode melhorar agora é o alcance desse vídeo, e para isso eu preciso que você dê um like. Dê o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, que é para não perder nada. A cobertura da Série C aqui completa, pré-jogo, pós-jogo, giro de notícias, enfim, a gente tá aqui sempre falando muito do Confiança e da Série C. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. Você pode me pagar um expresso baratinho, pode me pagar um cappuccino um pouquinho melhor, mas o importante é manter o canal ativo, produzindo e melhorando cada vez mais. YouTube Shopping, a gente sempre deixa os itens pinados aqui. Dessa vez, o item dos convidados serão camisa do Figueira. Se algum torcedor do Figueira estiver ainda aqui me ouvindo, dá uma olhadinha lá. Vamos lá, falando agora da estreia, fazer um balanço da estreia de Thiago Gomes. Ele não mudou muita coisa no time, o time basicamente era aquele mesmo que vinha com Caçapa e Ricardo Rezende. Teve a entrada de Lidic, que melhorou muito. Lidic foi um dos destaques do jogo, organizou o time na defesa. É o segundo jogo da Série C que o Confiança não sofre gols, e nem sofremos assim, não teve aquele momento, meu Deus, uma pressão insana que a gente precisou que Rafael Pascoal fizesse milagre. Não rolou. A pressão alta surtiu efeito, então o mérito dele, que não conseguiu, que eu me lembro, em nenhum momento fazer um jogo assim com pressão alta, mas ele se enrolou muito nas substituições. Então foi o ponto mais baixo, muito baixo da estreia de Thiago Gomes. Fez a única substituição real do jogo, não mudou, se enrolou demais. Demorou a perceber algumas questões. Teve um momento ali que o time baixa o ímpeto ofensivo. Talvez fosse a hora ali dele botar o próprio Sassá, tentar entrar com um atacante a mais, talvez, e recuar algum jogador como o Iago mais para o meio para tentar equilibrar as coisas, ou o próprio Maicon Aquino para tentar dar um calor ali na defesa. Acho que ele se enrola e perdeu o timing das substituições. Quando ele foi substituir já no final do jogo, os jogadores estavam cansados. Eu falava disso no meu pré-jogo, que o time às vezes ele morga no segundo tempo e precisava usar substituições para controlar isso. Ele não fez, demorou demais nas substituições. Para mim, talvez o grande mérito foi organizar mais o time, a marcação do time como um todo. Foi o jogo que a gente menos sofreu. Agora o ponto baixo foi não conseguiu fazer a gestão das substituições, tanto na parte do gás dos jogadores, como em aproveitar os momentos onde a gente estava mais pressionando o Figueirense e botar gás novo ali para ir para cima. Falar do Figueira, a gente sempre fala do adversário, né? O Figueira veio para empatar e empatou. É um time que pouco nos ameaçou, faltou muita criatividade, é assustador como falta criatividade no Figueirense. Não que Confiança seja um poço de criatividade, mas o primeiro tempo o time teve uma posse de bola considerável, bem mais que o Confiança, mas ficava rodando para um lado, rodando para o outro, tentava um chuveirinho na área. Por isso, voltando a falar rapidamente de Thiago Gomes, em outros momentos isso seria um terror para o Confiança. Dessa vez as coisas se organizaram melhor, a gente não sofreu tanto. No segundo tempo foi completamente dominado pelo Confiança, salvo por Igor Gabriel. Sai reclamando de um penal, como também foi salvo por um penal do juiz, a gente vai falar do juiz ainda. Enfim, um dos piores times que eu vi no Batistão, vai brigar com a gente aqui na parte de baixo da tabela até o final do campeonato. Eu acho muito difícil que esse Figueirense mude da água para o vinho. Não sei se vai mudar de treinador, se o Raul tá ameaçado, mas realmente é um time muito frágil, não à toa, é um time que foi rebaixado no seu campeonato estadual. Já era pra gente ir para os destaques positivos, mas eu vou trazer um bônus track aqui. A arbitragem muito fraca, a arbitragem do senhor Ivan lá do Amazonas, deixou de dar um penal para cada lado, pênalti em Brenner, depois teve um pênalti Rafael num jogador do Figueira que ele esqueceu. Não sei se ele compensou o pênalti não dado em Brenner. O fato é que se ele dá aquele pênalti, o jogo poderia ser completamente diferente. Ou ainda, se ele errasse bizonhamente e desse o segundo pênalti, também seria completamente diferente. Inverteu faltas, ou seja, é um árbitro que mudou a história do jogo. Nunca é legal quando o árbitro muda a história do jogo. O Paysandu já vem fazendo uma campanha por VAR na Série C. Tem que rolar, tem que ter esse VAR na Série C, que os outros times adiram a essa campanha.
Destaques positivos, Lidic e João Pedro fizeram uma boa dobradinha ali, principalmente no segundo tempo, conseguiu dar um calor muito forte no Figueira. O gol não veio, mas se dá pra gente destacar 2 jogadores, é esse. Destaque negativo, acho que eu não vou destacar ninguém. Acho que o time como um todo se comportou muito bem. No geral, não tivemos grandes erros assim, que pudesse, uma atuação muito abaixo, que pudesse destacar aqui como um destaque negativo, mas também, como só teve 2 destaques positivos, é que o time foi na média, e um time que é ruim, e quando vai na média, a tendência é não vencer. É isso, amanhã teremos o react da coletiva do treinador Thiago Gomes, e caso tenha, e provavelmente alguns giros de notícias, a gente vai ver ainda a quantidade de coisas para fazer. Semana aí cheia por confiança de treino, os jogadores devem descansar amanhã. Próximo jogo, sábado, contra o Floresta, e vamos para cima. Precisamos seguir pontuando para seguir lutando aí ponto a ponto, jogo a jogo, rodada a rodada contra a zona de rebaixamento. Deixe sua opinião aí, o que é que você achou desse jogo, o que você achou da estreia de Thiago Gomes, pra gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.